Olá, doutor. Você falou que tudo eu passo por estresse, sou asmática desde que nasci. Uso Alenia e salbutamol com vários problemas de saúde. Com tudo que você falou no vídeo, tenho 48 anos. Tive alergias, às vezes bem grave e às vezes mais leve. A gente falou num vídeo sobre estresse, né? O estresse ele tem receptores. O mastócito tem receptores chamados receptores Toll-like. Não Toll-like. Não, Toll-like é para vírus. São receptores para adrenalina. Tá? Desculpe, perdão. Toll-like é para vírus. Receptores para adrenalina. Então, a gente sabe que antigamente achava-se que doença alérgica não piorava com estresse. A gente sabe que hoje doença alérgica piora muito com estresse. Pela adrenalina, que tem receptores no mastócito, pela desregulação hormonal que acontece. Então, na desregulação hormonal você tem excesso de adrenalina, excesso de cortisol e também uma liberação grande de adrenalina, de histamina, pelo mastócito. Então, eu vou tentar aqui resumir aqui, porque minha fala ficou um pouco confusa, né? Aqui é ao vivo, pessoal, se vocês ouvirem esse corte, é que eu puxo tudo da minha cabeça. Então, o estresse, ele libera adrenalina, a adrenalina age no receptor do mastócito, libera histamina. Então, você tem, com a liberação de histamina, um agravamento das crises de alergia. Rinite alérgica, asma, bronquite e tudo mais. Urticária, né? Você pode ter isso. Existe também a desregulação hormonal que o estresse causa. Então, o estresse aumenta muito a adrenalina, aumentando muito a adrenalina, aumenta a cortisol e também você acaba tendo também, em consequência, uma liberação de histamina por causa dessa ativação de mastócitos. Então, o estresse é uma coisa muito importante. Olá, eu sou asmática, uso Alenia e salbutamol. Tenho neuropatia do nervo mediano, tenossinovite, epicondilite, fascite plantar, obesidade, hipotireoidismo e hipertensa. Atualmente fiz um exame e minha vitamina D está em 10. Olha que coisa, hein? Eu sempre tive alergias e dermatite atópica desde que nasci. Sofri muito com muitas alergias. Eu já fui para o hospital de ambulância. Nenhum médico que havia no hospital descobriu o que eu tinha. Cheguei toda cheia de bolas e coçando, inchada. Nenhum médico. Aí está um pouco entrucado aqui. Aí você repete. Nenhum médico descobriu o que eu tinha. Vários foram olhar as alergias, mas não descobriram. Sempre tive muitas feridas e alergia, pernilongos, formigas, muitos insetos. Fui em muitos médicos desde a infância, mas nunca fiz o teste. Os médicos só reparam quando estou com as lesões, nunca fizeram testes. Hoje tenho 48 anos e muitos problemas de saúde, sofro muito. Nunca fui vacinada contra essas alergias, se algum bicho, ou pernilongo, ou abelha, ou formiga, qualquer bicho. Foi isso que, assim, deixa eu tentar ajudar você, tirando algumas informações importantes aqui, né? Vitamina D baixa, quem tem vitamina D baixa tem mais alergia, tá bom? Porque a vitamina D é um imunorregulador, ela regula a imunidade. A gente sabe que o problema do processo alérgico está relacionado à regulação da imunidade. Então, se você não tem vitamina D, você não tem uma imunidade regulada. Não é a única substância que regula a imunidade, tá bom? Ela faz parte de um conjunto de complexo de substâncias e sistemas que regulam a sua imunidade, que no caso seria os linfócitos T reguladores. O linfócito T regulador está intimamente relacionado com a vitamina D, principalmente o calcifediol. O calcifediol é um tipo de vitamina D bem absorvida, é melhor a vitamina D absorvida, mas a melhor que existe é a da natureza, né? Ou seja, o sol. Mas tem que tomar cuidado, porque o sol também pode dar câncer de pele, então tem que usar com cuidado. Então a nossa orientação é tomar sol regularmente, um sol que não ficar muito tempo exposto ao sol, para não ter muito raio ultravioleta e diferenciação celular para causar o câncer da pele, mas também fazer a suplementação caso ela esteja baixa, tá bom? Então, importante, a primeira coisa que você fazer é regular essa vitamina D, mas procurando sempre seu médico alergista ou seu médico clínico geral, para que ele possa lhe prescrever a dose correta da vitamina D, porque a vitamina D mata se utilizada em grandes doses. A vitamina D é uma vitamina lipossolúvel e ela pode ter hepatotoxicidade, ela pode deixar o fígado inflamado, tá? Forma mais correta de falar, mais fácil de entender, né? Então tome muito cuidado, tá? Não faça uso de nenhum remédio sem o conhecimento do seu médico.
Você falou que tem vários tipos de alergias, então imunoterapia dessensibilizante específica para pernilongo, para formiga, é muito bem feita. Inclusive, formiga faz parte de um grupo de insetos chamados himenópteros, ou seja, insetos que ferroam. E esses insetos que ferroam, você pode utilizar a vacina, e a vacina ela tem um índice de resposta acima de 95%, a vacina de insetos que ferroam, de himenópteros, formiga, vespa, marimbondo e abelha. Então, é algo que pode ser pensado, né? Você fazer uma imunoterapia dessensibilizante. Principalmente se a sua alergia à formiga for uma alergia que leva uma anafilaxia, que leve uma reação grave. Até que não leve uma reação grave, né? Como a gente sabe que a formiga é um himenóptero, o himenóptero ele pode levar a reação grave, uma dessensibilização específica prévia para evitar reações graves, talvez fosse uma ideia. Tá bom? Principalmente você que chega de ambulância, em crise. Tem um colega aqui que falou que eu não respondi nada. Obrigado. Obrigado pelo seu comentário, agradeço bastante. Muito obrigado por você dar um negativo aqui. Diferentemente da grande maioria, né, dos pacientes que interagem com a gente. Talvez seja um problema cognitivo seu, você precise, né, ou meu também, não sei, dos dois, né? Vamos pensar em duas possibilidades, né? Você tem dificuldade de entendimento. Ou analfabetismo funcional também, que é algo que acontece eventualmente, né? Oi, doutor, todas as vezes que tomo cerveja tenho uma reação esquisita, muita coceira no pescoço, vermelhidão, esquenta muito o corpo. O que pode ser? Não era assim. Então, deixa eu explicar. Cerveja é alcoólico, né? Alcoólico faz vasodilatação. E o álcool também é um cofator para o aparecimento de processos alérgicos. E outra coisa, a cerveja ela é feita com lúpulo. Lúpulo e outros tipos de fungos são substâncias que induzem a reação imunológica alérgica. Não só a cerveja, mas cerveja, vinho, todos os alimentos fermentados, eles podem induzir a reação alérgica, principalmente em pacientes que têm predisposição. Então pode ser que você esteja começando a desenvolver um quadro de alergia a mofo, a fungos e outros elementos, e também vasodilatação pelo corpo. Vamos pensar nessa possibilidade. Conversa com o seu médico alergista, conversa com ele. Tem um paciente aqui dizendo que nasceu muitos pelos além da coceira. Ele fala sobre a gastrite atrófica, a vitamina B12. A gente fala que a vitamina B12 pode ter cobalto. Tem alguns pacientes que podem ter eczema de contato sistêmico pela vitamina B12, né? Por causa do cobalto. E ele está perguntando se pode dar câncer de mama. Não tem nada correlacionado não a essa situação, não. Tem, lógico, elementos, quando você se intoxica por determinados minerais, você pode desenvolver câncer. Mas nesse caso em específico desse vídeo que eu falei, não. O beta-30, ele fala o seguinte: eu uso o beta-30 há vários anos, tenho neuropatia do ciático. E se não fosse essa milagrosa injeção, eu nem caminharia. Todos os meses faço uma adoração ao beta-30. Assim, eu não sou contra o beta-30. O beta-30 é um excelente remédio de uma indústria farmacêutica respeitadíssima, de excelentíssima qualidade. A gente tem que agradecer muito, inclusive, a Eurofarma, que é a indústria farmacêutica que produz o beta-30. Eu só sou contra fazê-lo de forma constante e contínua, porque você vai desenvolver a síndrome de Cushing. Entendeu? Você vai ter uma supressão da adrenal, você vai ter um excesso de cortisol circulante no sangue, e esse excesso de cortisol, por sua vez, vai fazer com que você desenvolva a síndrome de Cushing, aumenta a pressão arterial, você vai ter aumento do colesterol, da glicemia, aumento de risco de infarto, obesidade centrípeta, vai ter vários problemas, acne em demasia, entendeu? Você pode ter alucinações, inclusive, se você tiver uma tendência a desenvolver algum processo neurológico, né, e psiquiátrico. Então tem pacientes que desenvolvem problemas neurológicos e psiquiátricos depois que usam corticóide durante muito tempo, tá? Euforias. Então é um tipo de medicamento muito bom, mas tem que ser utilizado com responsabilidade. Neuropatia do ciático tem várias estratégias que podem ser feitas, né? Fisioterapia é uma delas, atividade física e até cirurgia, né, para descomprimir o ciático. Então, o seu ortopedista certamente vai lhe dar a melhor opção. Doutor, meu esposo está com suspeita de
esporotricose, mas temos também uma desconfiança do medicamento pregabalina, pois os braços dele estão cheios de feridas. Começaram com uma picada de inseto, agora feridas redondas e grossas, que coçam. Como ele é uma pessoa bem alérgica, estamos pensando que pode ser o remédio também. É interessante que você fala do braço, né? Você não fala do corpo. Interessante isso, né? Porque o braço é uma região exposta. Não sei se na face também está apresentando. É bom a gente comentar isso. Pode ser uma reação de fotoativação. E pode ser que não seja nem a pregabalina, pode ser que seja até um outro remédio que está sendo fotoativado ao contato com a luz solar. Pensa nessa possibilidade, tá? Fotoativação. Tem um paciente que pergunta assim, se ele quer saber sobre a imunoglobulina humana. Meu filho começou a fazer uso aos 23 anos, depois foi diagnosticado com deficiência comum variável. Assim, vai depender primeiro do tipo de anticorpo que ele tem deficiência, né? Se tiver uma deficiência, por exemplo, de IgG, aí sim existe uma indicação praticamente certa, né, de fazer a imunoglobulina, principalmente a subcutânea, que é mais fácil. Ela tem uma adesão maior, causa menos sofrimento, porque a injetável você toda hora tem que estar lá, né, fazendo a injetável, que eu digo assim, injetável, perdão, a venosa. Subcutânea também é injetável. Então assim, você tem a injetável venosa e a injetável subcutânea. A injetável venosa, ela tem os seus problemas, né? Então a gente realmente orienta, se o paciente tiver condições e tiver indicação também, fazer a subcutânea. Agora, não é todo mundo que tem imunodeficiência comum variável que precisa fazer a imunoglobulina, entendeu? Então, se porventura seu filho está controlado das infecções, não tem infecções, se vacinou contra germes encapsulados, meningite, pneumococos e vários outros germes, né, hemófilos e tudo mais, e está bem, está controlado, não há tanta necessidade. A imunodeficiência comum variável ela pode ser diagnosticada na fase adulta, tá, pessoal? Não necessariamente uma criança, somente uma criança tem um diagnóstico de imunodeficiência comum variável, não. Ela, de repente, ela aparece na fase adulta em uma idade interessante, né? Ó, tem uma pergunta aqui legal aqui, ó. Bom dia, doutor. Eu fui diagnosticado com artrite reumatoide e lúpus. Eu queria saber se é a mesma doença. Eu tenho alergia ao camarão, não tenho rinite alérgica, estou na fila de espera reumatologista, tenho hipertireoidismo, tomo propanolol. Qual o exame para saber? Aí você fala qual o exame para saber mastocitose sistêmica, não sei se escrevi certamente, tranquilo, não há problema, Jesus chama, obrigado. Ela fala assim, Jesus chama, bom dia, obrigado, aceito, obrigado aí pela bênção. Deixa eu te falar, então, as doenças reumáticas, elas não são a mesma coisa, mas elas têm uma mesma origem, que é a questão da autoagressão. O seu corpo, por algum motivo, ele se autoagride. E é interessante que muitos pacientes alérgicos, eles acabam, com o passar do tempo, evoluindo para a doença reumática. Por quê? Porque essas hipersensibilidades elas são relacionadas, por assim dizer, com imunodeficiências. Então, como é um paciente alérgico, como é um paciente que tem uma imunodeficiência, uma imunodesregulação, e muitas das vezes, que não é sinônimo de imunodeficiência, mas é algo que complementa, você acaba produzindo muita alarmina. O que é alarmina? Alarmina é lixo. É o sistema imunológico combatendo a bactéria, combatendo o vírus e deixa aquela lixarada toda. Então, às vezes, você tem deficiência na limpeza dessa lixarada que fica circulante no seu corpo. E essa lixarada faz com que o seu outro sistema imunológico comece a reconhecer o lixo como corpo estranho e começa a desenvolver imunidade celular e anticorpos para se autoagredir, entendeu? Então, por isso que é muito comum pacientes que tiveram uma infância, tiveram uma juventude de muita alergia, muita rinite, muita sinusite, muita asma, muito tudo alérgico, entendeu? Porque a gente sabe que essas alergias muito fortes, elas estão relacionadas com imunodesregulação, elas começaram a desenvolver agressão, né? Autoagressão, doenças de autoagressão, ou seja, doenças reumáticas.
Então, é interessante você até investigar a possibilidade de imunodeglutinação em você. Um médico imunologista, quando ele olhar para você, ele vai ter uma outra visão. Uma visão bastante clara do seu problema, entendeu? Vamos ver isso, tá vendo? Alergia a camarão, tal, aquela coisa toda. Mastocitose, como é que a gente vê? Dosagem de triptase, né, básicas, aquela basal, aquela triptase, sem você ter a reação, sem você estar desenvolvendo sintomas de urticária, de angioedema. E a dosagem da triptase também durante os sintomas. Se a basal estiver alta e houver um aumento acima de 20% no sintoma, então a chance de ser mastocitose é grande. Agora é lógico que precisa confirmar, né? Confirmar o diagnóstico com outros exames, principalmente com exame genético. Dosagem de histamina urinária e no sangue também ajuda, tá bom? Só que o exame genético é o exame que vai fechar um diagnóstico de mastocitose.